dando início a um novo Pod Cristo. E você é muito bem-vindo. Hoje estaremos com o tema Como nasceu o Movimento Atos? Hoje estamos aqui com alguns representantes do Movimento Atos. Somos bastante, mas como vocês veem, não cabem a todos aqui. Estou aqui com o pastor Wagner. Pastor Wagner, seja bem-vindo. Amém. Deus te abençoe vocês, ter sintonizado conosco aí. É um prazer estar aqui novamente, nesse momento tão célebre, tão grandioso, né? Pastor Wagner está aqui representando a PIB de Mercês, ali no bairro São Miguel. Estamos também com o pastor Felipe, da Igreja Batista, Crer para Ver. Pastor Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado, graça e paz, que seja um tempo abençoado nas nossas vidas. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Estamos também com o nosso presbítero Betinho, mais chegado a nós aqui. Ele está representando aqui a Igreja Evangelho Total, localizada ali na beira-linha. Betinho, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com os irmãos, né? Essa junção me traz muita alegria e tenho certeza que será um momento muito especial, não só para nós, mas para vocês que vão ter a oportunidade de acompanhar. Então vamos direto ao tema. Como nasceu o Movimento Atos? Glória a Deus por isso, né? Vou ler o versículo da onde nasceu esse movimento. Você também pode procurar na sua Bíblia aí. Jeremias, capítulo 33, versículo 8. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Amados, em pequenas palavras, eles sabem de todo o testemunho. Deus me pegou em uma visão onde eu estava montado numa moto e essa moto representava o pecado, para ser sucinto e direto. E foi essa palavra, quando eu acordei muito assustado devido aos detalhes da revelação que eles sabem aqui, e fui orar a Deus e buscar, e ele falou essa palavra. E simplesmente eu ouvi Deus falando, ou você me serve de todo o coração, de todo o entendimento, ou você será ceifado. Então nasceu, não o Movimento Atos ainda, mas nasceu esse desejo de voltar ao primeiro amor. Então, depois disso, eu procurei pastor Wagner. E a gente foi conversando. Procurei também outros pastores, né? Onde também foram adeptos ali, entenderam o que Deus tinha falado comigo. Depois procurei o pastor Felipe e o pastor Wagner também comentou sobre o presbítero Alberto. E olha o que Deus foi fazendo. Na época, ainda era o irmão Alberto. Deus já tinha um propósito também dentro do Movimento Atos ali para trazer ele também ungido, né? Separado também ali com um eclesiástico. Então, meus irmãos, queria que o pastor Wagner falasse um pouco, depois dessa pequena abertura, sobre como nós estamos passeando aí com o Movimento Atos, né? Verdadeiramente sendo um movimento. O Movimento Atos, a gente sabe que é uma coisa que surgiu do coração de Deus, né? Por quê? Por causa dos frutos que tem dado o Movimento Atos, tem dado fruto, né? Amém. É o que acontece. Esse dia para trás eu estava na academia lá, e o dono da academia conversando comigo disse assim, rapaz, que bacana, hein? Vocês se juntam sempre, os pastores sempre estão juntos aqui em Mercês. Eu falei assim, sim. Ele disse assim, porque dá-se uma visão, em alguns lugares acontece isso, que é uma rixa entre os pastores, uma divisão. Mas vocês estão sempre juntos, sempre orando. A gente aproveita, não, a gente sempre junto, sempre orando, fazendo os trabalhos. E eu lembro isso até hoje, você foi lá em casa, marcou para conversar comigo, foi lá, expôs todo o projeto. E eu aceitei, como aceitei outros projetos já teve anteriores. Verdade. A gente está aí para somar, né? Acho que essa é a visão do reino, né? A gente unir. E a gente sabe de cada um tem um pensamento, cada um tem uma visão. A gente sempre respeitando isso, né? A doutrina, respeitando a pessoa em si. A gente tem nossas falhas, mas é bacana, como diz o Alberto, é um momento gostoso que a gente tem. A gente precisa disso, de pessoas próximas. Isso nos aproximou bastante, né? A gente já conhecia, né? De uma certa... Longas datas atrás, né? Estudamos junto, né? Você é um pouco mais velho do que eu, né? Lembrando só. Não. Tem cara de mais velho. Minha vida é Acho mais... que o Wagner tá mais, né? minha vida é mais sofrida também, né? Desse jeito aí, gente. Minha vida é mais sofrida. Mas graças a Deus. Depois eu conheci o pastor Felipe, conheci o Alberto, fui até na academia, você lembra? Eu já tinha visto o Alberto já algumas fotos por aí afora, e um dia eu cheguei perto dele, e aí, cara? Você daqui de Mercês aqui, tal, fazendo a obra, tal, nós começamos a conversar lá e pegamos amizade, um grande amigo, também como pastor Felipe, e o Márcio também, graças a Deus, né? É uma honra fazer parte desse grupo, né? E demais demais também que não estão presentes aqui hoje conosco também. Exatamente. Né? Tem outras pessoas, né? Mas sempre somando, sempre junto. Tamo aí, né? Que benção, hein? Fica à vontade, pastor Felipe. Bom demais.
O movimento Atos é de fato uma bênção nas nossas vidas, na cidade. A história é exatamente isso, né, pastor, né, irmão Márcio, missionário Márcio. O seu sonho, a sua experiência com Deus foi passada para nós e ela foi do Espírito Santo, né? Ela foi realmente profunda, verdadeira. Uma coisa que eu ouvi muito quando eu vim para Mercês era que as igrejas eram desunidas e que não tinha jeito, não adianta você querer juntar pastores aqui, que não tinha jeito. Eu ouvia isso mesmo. Não, nem adianta, já tentaram, não conseguiram. Eu pensava assim, como é que pode isso? Qual que é o sentido de um pastor não ser unido com o outro? Se há desunião, um dos dois não está em Cristo. É ou não é? Verdade. Eu falei, não, se tiver pelo menos mais um pastor que é de Deus aqui, então é com ele que eu vou juntar. E isso é óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser lembrado. E aí esse movimento, o movimento Atos, ele é para isso. Para nos lembrar do óbvio, que por mais que haja diferenças entre as congregações, as formas de culto, né? Sim. Você tem um culto na Assembleia de Deus, que é um culto que costuma ter oportunidades, apresentações, coral, né? Ou uma característica de coral também muito lá na IET, que tem o grupo das levitas. Aí tem a nossa Batista lá, que já não tem essa tradição no culto, né? Das levitas, do grupo de homens, que é até uma bênção, né? Inclusive. E assim, tem diferenças no culto, na forma com que ele acontece, mas essas diferenças elas são tão irrelevantes, Tem elas algo não deveriam maior nos que está no desunir. centro, né? Exato. É algo que está maior no centro. A forma com que é feita o culto se tornar um motivo de divisão entre pastores, e ao ponto de eu falar assim, se você está errado, sua igreja está errada, isso é imaturidade, né? Então eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Como o pastor Wagner muito bem disse, é muito importante, não só para a cidade, mas para nós. A gente poder caminhar juntos, a gente poder estar juntos nesse movimento, nossas reuniões de segunda, os movimentos que nós já temos feito na cidade. Tem muito mais para acontecer ainda, né? Amém. Mas, enfim, bênção de Deus. Amém. Presbítero, fica à vontade. Me chamo Alberto. Eu gostaria de enfatizar algo assim muito interessante, né? Quando eu cheguei aqui, na verdade eu sempre morei no Rio de Janeiro e estou há 3 anos e alguns meses morando aqui na cidade de Mercês. E uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu cheguei aqui era que a cidade de Mercês era um cemitério de pastores. Também E me chamou muito a atenção, acredito eu que ouvi vocês também. ouviram também Essa isso. história é antiga, né? E eu achei isso interessante, mas eu sei para o que Deus me chamou. E não seria diferente o meu caminho se não fosse me unir com pessoas com o mesmo propósito, né? O nosso missionário Márcio, pastor Wagner, pastor Felipe. O pastor Felipe foi um irmão, dos primeiros irmãos que eu tive o prazer de conhecer aqui. Sem ter uma estrutura física, hoje, graças a Deus, né, o ministério tem, mas sem ter uma estrutura física, o pastor Felipe ia com a sua equipe para a praça, pregava na praça, não tinha nenhuma estrutura. E isso foi se desenhando, né? Conheci o pastor Wagner na academia, o irmão Márcio, através do movimento Atos, sendo convidado pelo pastor Wagner. E ainda que o relatório seja um relatório de desânimo, assim que eu cheguei, eu sei para que Deus me chamou e eu acredito que os meus irmãos aqui também sabem para o que Deus chamou. Isso não é prepotência, mas é saber para onde nós queremos ir. Né? E o movimento Atos foi algo que me trouxe um impulso ainda maior, porque somos pessoas que pensamos diferentes, mas que nós temos o mesmo propósito. E o movimento Atos, para mim, é isso. É algo que pulsa na minha veia, é algo que pulsa, que faz o meu coração bater mais forte. E sei que esse é o início de uma jornada que ainda fará com que essa cidade experimente um avivamento. Aleluia. Amém. Que assim seja. Algo muito interessante desse nome que surgiu, chegou até nossos ouvidos, né? Que movimentinho era esse que estava surgindo? E nós fomos orar. E nós falamos assim, se for de Deus, né, vai continuar, vai fluir. Agora, se for nós que estamos tentando agir de qualquer forma, né, Deus vai parar. E o que aconteceu desse dizer movimentinho? Surgiu o grande nome vindo da parte de Deus, usado, não sei por quem, mas chegou até nós, e nasceu-se o movimento Atos. E por que Atos? Nós queremos viver
Porque a Bíblia diz, a igreja primitiva, amar uns aos outros. Não pense que de vez em quando nós não temos que pedir perdão um para o outro, não. Nós às vezes precisamos, às vezes a gente se empolga um pouco, porque nós temos pensamentos diferentes, mas nós sentamos e retiramos o eclesiástico do topo e vivemos como irmãos. Exato. Aqui, ó, irmão Felipe, irmão Márcio, irmão Alberto, irmão Wagner. Ele tem a unção de pastor, mas quando nós sentamos, quem está no nosso meio aqui, ó, Jesus Cristo. O verdadeiro e único pastor. Esse é o que nós colocamos à frente de tudo. Então eu quero deixar um convite para você, líder e pastor das igrejas de Mercedes, que ainda não faz parte do movimento Atos. Sinta-se à vontade. É um convite aberto a todos. Não é uma imposição que nós colocamos, não é diferença que nós estamos fazendo para dividir, como foi muito bem colocado pelo pastor Felipe. Mas o que nós queremos? Nós queremos mostrar para a cidade que um reino dividido, ele não pode subsistir, mas um reino unido em suas diferenças, ele pode glorificar o Senhor muito mais. Só para exemplo, nós tivemos na praça, foram 8 ou 9 igrejas com placas diferentes, mas entenderam que o quê? Nós estávamos ali por um só nome, Jesus Cristo. Então, hoje, pela misericórdia de Deus, nós tomamos algumas iniciativas, nós tomamos algumas providências, mas nós somos poucos. Assim como diz a palavra de Deus, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sinta-se à vontade, é um convite de coração, mas eu quero ir além. Eu acho que todo mundo aqui precisa de perdão. Então, se você precisa liberar perdão, deixar o passado para trás e viver o novo de Deus na sua vida, seja você líder, seja você um irmão, seja você que tem um cargo na igreja, faça isso, porque a Bíblia nos ensina, no Pai Nosso, a perdoar, mas também, assim como nós perdoamos uns aos outros. Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a vida do pastor Wagner, do pastor Felipe, por estarmos aqui. Quero dar liberdade a quem quiser falar mais alguma coisa, porque é isso que nós somos, um corpo, com diferentes membros. Amém? É interessante, né, sobre o movimento Atos, ele surge para isso, né? É para unir sem dividir. Nós não estamos pensando em abrir uma igreja. O movimento Atos não é uma igreja, não é um ministério, pelo contrário. O pastor Felipe tem o pastor presidente dele, ele tem, e você tem, também tem o meu, mas pelo contrário, não é criar um ministério, não, é manter cada ministério, mas fortalecendo o quê? Aquilo que diz no Salmo 133, né? Com o bom está que a gente viva em comunhão e união. Você falando algo interessante aí da seara é grande, e é grande mesmo, é muita coisa para fazer, muita mensagem a ser pregada, muitas almas a ganhar para Jesus. Eu lembro da história do Betinho, não sei se eu chegando do dia a ver a história dele. Betinho era um combatente da fome, ele sempre lutava contra a fome e tal. É outro Betinho, tá, irmãos? Não é esse aqui esse não, aqui é não. outro, hein? É outro. E esse Betinho, ele sempre passava na grupo pedindo ajuda, tal, em alguns canais, falando pedindo ajuda. Ele era assim, era bem dinâmico, vários canais, né? E tinha uma história dele interessante. A história dele é uma história simples, de um animalzinho pequeno, de um beija-flor. O que ele contava a história dele? Que tinha um grande incêndio na cidade, na floresta, e esse incêndio estava de grandes proporções. E os animais da mata fugiam, as aves grandes fugiam. Tinha um beija-flor pequenininho, que ia lá no rio, moeva o bico, chegava no incêndio e julgava. Os animais começaram a ver aquilo, começaram a mexer com o beija-flor. E ia lá, tá perdendo tempo, tá fazendo nada, vai adiantar nada. Aí toda hora ele ia lá, pegava água no rio, jogava no incêndio. Aí as águias, os gaviões, os urubus, animais maiores riam dele. Até que ele diz, ó, se vai apagar o incêndio, eu não sei. Mas estou fazendo o quê? A minha parte. Sim. Aí o movimento Atos surge com isso, né? Nós fazemos a nossa parte. Não que a nossa igreja não esteja trabalhando. Se a igreja tem trabalho, a sua tem trabalho, a minha também tem trabalho. Mas estamos fazendo o quê? Um pouco mais. Tentando fazer o quê? A diferença, né? Somando para o reino nessa cidade. A gente sempre programa as pessoas para nos ajudar, os irmãos para estar presentes. Graças a Deus os pastores têm entendido, né? São muitos ministérios que vão nos apoiar lá. Todo evento nosso tem sido bem recebido. E aquilo, né? A tendência de crescer. Eu acredito que futuramente vamos escolher frutos aí abençoados em nome de Jesus. Vocês percebem, vocês concordam comigo que ser evangélico em Mercedes era tipo ser patinho feio? Eu ouvi isso de alguns membros, de alguns membros de igreja aqui, algumas pessoas evangélicas da cidade, que ser evangélico aqui era ser patinho feio. Tipo assim, ah lá o evangélico.
É ou não é? Vocês já perceberam isso aqui ou eu estou enganado? Pois bem, o que acontece? Realmente isso era, mas a gente precisa se posicionar, né? A gente precisa mostrar o poder de Cristo nessa cidade. E é por isso que todos os cristãos de Mercês têm que se posicionar por este movimento. Porque minha pergunta é, qual que é o outro movimento em Mercês, que é um movimento levantado em Mercês, para glorificar o nome de Jesus Cristo? Não tem, só tem o movimento Atos. Claro que tem as igrejas, né? Uhum. Mas qual que é o movimento que glorifica o nome de Jesus Cristo aqui? Só o movimento Atos. De cristãos evangélicos de Mercês, é só o movimento Atos. Então o cristão que está fora disso, ele está vacilando. Porque ele não está se posicionando, ele não está se expondo, ele não está manifestando o poder da sua fé. Fui no evento esses dias. E, Aí- perdão te cortar, e até uma coisa, um ponto para se ser crucial. Aham. Quando esse cristão da denominação X ou Y se posiciona, ele não está se posicionando pelo movimento Atos, não. Ele primeiro está se posicionando por Cristo, Sim. depois representando a congregação dele, porque tem total liberdade Sim. de fazer o convite para ir para a sua congregação, e depois Uhum. é que ele está somando com o Exato. movimento Atos. Ou, na verdade, não precisava nem de nome. A gente nomeou o movimento Atos porque tudo tem que ter nome, né? Mas não poderia ser movimento de Cristo, né? Mas, enfim, eu fui num evento esses dias e uma moça nesse evento falou assim, nós somos uma cidade mariana e isso tem que ser mais evidente. A gente tem que se posicionar mais. Olha só, do lado de lá existem pessoas se posicionando para tornar Mercês, não tornar, mas para manter Mercês uma cidade mariana. E será que Mercês é de Maria ou de Jesus Cristo, né? Claro que é de Jesus Cristo, mas por que é tida e conhecida como uma cidade mariana, uma cidade católica? Simplesmente não é porque tem mais católico que evangélico, não. Se a gente for buscar a fundo, tem evangélico e muito aqui. Só que é ser patinho feio ser evangélico aqui. Precisa negar-se, né? É o que aconteceu comigo aqui. Te cortando novamente. Não, Aqui é assim, excelente. eu era um crente, Sim, mas não exercia o papel de um crente. exato. Ou seja, eu cumpria uma religiosidade, mesmo estando dentro da igreja evangélica, de ir, tocar, ouvir, voltar para casa. Não, peraí. E aonde ficou o id? Onde ficou o amor pelas almas? Então a primeira coisa que eu tive que fazer aqui dentro é o quê? Exponha-se a mim, Pronto. mas apareça Cristo. Aconteça o que acontecer. Tem que se expor. A cruz, ela aponta para a exposição, né? Jesus, ele morreu exposto. E nós, enquanto cristãos, a gente tem que se expor. Por que que as pessoas não se expõem? Porque às vezes o patrão é católico, aí você não quer ser evangélico com um patrão católico. Às vezes é companheiro de trabalho. E é tão simples, né? Respeite. Exato. Respeite Exato. O a nosso fé do testemunho, próximo. né? Respeite a fé do próximo. Perfeitamente. Então, o movimento Atos, ele é a oportunidade desses cristãos, vamos dizer assim, enrustidos, né? Desses evangélicos enrustidos, começarem a se manifestar. Por exemplo, nós tínhamos quase 100 pessoas na praça. Eu vou me colocar numa situação hipotética aqui. Eu teria vergonha de participar de um culto na praça com 4 pessoas. Vou me colocar numa situação hipotética. Mas eu não tenho vergonha de participar do culto da praça com 100 pessoas, não. Então, o que funciona acontece? mais, né? Claro. Mais gostoso, dá mais gás Então, ali. quanto mais os cristãos vão se envolvendo, mais nós vamos mostrando que isso aqui não é uma cidade mariana, isso aqui é uma cidade de Jesus Cristo. Eu tenho o maior respeito por Maria, mas quem foi que morreu na cruz por nós? Foi Cristo. Então, quem tem que ser glorificado é Cristo. E então, ele tem que prevalecer nessa cidade, porque tem uma obra para ser feita. E eu quero encerrar esse tanto que eu estou falando aqui, deixando só uma coisa. Por que a gente insiste tanto nessa glorificação do nome de Cristo? Não é porque a gente é cruzeiro quanto atlético, não. Evangélico quanto católico. Não é isso, não. É porque tem famílias destruídas, casamentos devastados, filhos com enfermidades emocionais que poderiam ser curadas espiritualmente. Ou seja, tem uma obra para ser feita na cidade. Sim. Quando Deus falou que ia me mandar para cá, ele falou, vou te enviar para a cidade. Deus falou, nunca tinha pisado em Mercês. Deus falou, eu vou te enviar para uma cidade que tem muita farras e bebedeiras, prostituição e idolatria. O Bruno é testemunha disso.
dessas 3 coisas. Então Deus quer tratar isso aqui. Entende? Então a gente glorifica o nome de Jesus e invoca o nome dele, não é porque é cruzeiro e atlético, evangélico, católico, não, apesar de alguns pensarem. É porque é Cristo que vai trazer transformação, até para os irmãos católicos, que parece que nós somos inimigos, mas nós os amamos. E deixar também bem enfatizado aqui, a palavra que o pastor usou aqui, idolatria, não tome ela como o que a maioria toma, não é imagem. Tudo que tira Jesus do centro torna-se uma idolatria. Quando eu fico numa posição em que muitos começam, olha, ele é o bom, estão me idolatrando. Já tornei uma imagem de idolatria. Um cantor que você troca, ao invés de estar em Cristo, para preferir ele, o seu carro que você não vai lá adorar a Deus e fica lá lavando ele, isso já é uma idolatria. O Betinho fica no celular o dia inteiro, isso aqui é idolatria. É idolatria. Betinho, fala um pouquinho aí. Realmente quero utilizar o celular nesse momento. Existe uma passagem que ela me toca muito, cara. Que é a passagem que está lá em Lucas capítulo 10. Quero ler aqui alguns versículos aqui para os irmãos. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 30 diz assim: Respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram. E espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Até aqui. Essa passagem bíblica ela relata algo muito interessante, porque ela fala sobre um sacerdote que estava indo ao templo adorar o Senhor, e fala sobre o levita que também teria a sua responsabilidade dentro do templo. E quando a Bíblia enfatiza, e Jesus está falando isso, quando ele enfatiza o samaritano, é porque os judeus odiavam os samaritanos. Só que os judeus, ele tinha essa raiz de ir ao templo, tinha essa coisa de ir ao templo adorar o Senhor. E tinha isso enraizado como um compromisso. Só que o sacerdote, ele vê alguém machucado, quase morto, mas ele não para, porque ele coloca a igreja como algo mais importante do que aquela vida, um templo em si. E o levita faz a mesma coisa. E aqueles dois que viam o samaritano como amaldiçoado, tem que escutar Cristo relatar a história de que um samaritano, ele tem compaixão desse cara. A primeira coisa aqui, cara, é a empatia, né? Eu tenho buscado muito, tenho estudado esse texto já há uma semana, e esse texto ele relata, o que ele traz é uma palavra, essa palavra que eu disse, empatia. A empatia, cara, ela começa com um olhar de 15 segundos. Quando a gente olha, quando a gente presta atenção, a gente começa a ter empatia. A empatia, ela também pode ser uma pergunta. Aonde dói? E a empatia, como esse samaritano, ela é também algo esperançoso. A empatia é como a frase que diz, eu volto. O movimento Atos não é nenhum movimento para querer se aparecer. Né? Aquilo que o pastor Felipe estava colocando aqui, o irmão Márcio estava enfatizando, nós não temos nenhum tipo de rixa com quem é católico, com quem é espírita. Pelo contrário. Nós só queremos, né, quero até usar uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que quando os governantes pressionaram Madre Teresa de Calcutá a receberem ajuda de governo, e ela dizia, a gente não precisa da ajuda de vocês. Quem conhecer a história de Madre Teresa de Calcutá vai ver o quanto ela trabalhou dentro de um sistema
religioso tão duro que é o hinduísmo, e ela cuidava de pessoas. E os governantes diziam para ela: Madre, o que você faz é muito pouco. E ela disse uma frase, que essa frase ela mexe comigo. Ela disse: o que fazemos é uma gota no oceano. Mas o oceano, sem essa gota, ele fica muito menor. Então, o movimento Atos é uma gota. É uma gota no oceano. Glória a Deus. Somos pessoas realmente diferentes. E em momento algum vamos entrar em guerra com religião nenhuma. Na minha família, né, tem a minha avó, que é uma mulher maravilhosa, uma católica fiel, uma católica que mostra sua devoção, uma mulher cheia de paixão e de amor pelos seus. Eu conheço algumas pessoas que são de centro espírita, mas que também têm um coração enorme. Aqui, o movimento Atos não é uma guerra de religião, mas é um ponto de empatia. Nós queremos ser aquele que não só ajuda no momento, mas ele volta como esse samaritano para saber o que ele ainda continua precisando, o que aquela pessoa está precisando. E o movimento Atos não é algo diferente de qualquer outra religião. Mas, na verdade, nós queremos ser alguém, ou uma equipe, ou um movimento que cause transformação nas pessoas. Porque por mais que você seja religioso, por mais que você siga uma religião, querido, se essa religião ela não transforma você, e você não é usado para transformar alguém, perdoe-me, ela não te serve de nada. Então, o movimento Atos é isso. Não é algo só para fazer barulho, mas é para causar transformação. Amém? Deus abençoe. Amém. Pode fazer um apelo aí que eu vou entregar minha vida para Jesus. É agora. E essa transformação, meus amados, o movimento Atos não pode fazer. Mas, da mesma forma que foi feita na vida de cada um de nós, pode fazer na sua, que é Cristo Jesus. Tá? Quero adiantar aqui, nós já estamos cientes, mas nós queremos passar para você que está assistindo, nós já estamos nos organizando para mais um dia da Bíblia. Será no dia 13 de dezembro, na quadra poliesportiva. Então você que é cristão e você também que não é cristão, é muito bem-vindo. Sabe por quê? As portas da arca ainda estão abertas. Mas Jesus está para voltar. Sim. E você está preparado para ser arrebatado? Fica essa pergunta. Boa. Meus amados, muito obrigado. Eu que Pastor agradeço, varão. Até a próxima. Presbítero, Glória a até a Deus. próxima. Pastor Wagner, até a Amém. próxima. Pode deixar seus adeus aí para cada Considerações um. finais, né? Sim, por Vai lá, favor. pastor. Só lembrando, né, movimento Atos tem um lema, né? Verdade, Nós verdade. temos Bem um lembrado. lema, que você não Fica à sabe. vontade. Fica... Sem pragas, sem muros, só Cristo, né? Isso quer dizer o quê? Que nós vamos unir um propósito que é de Jesus. Isso é interessante. A gente tem movimento Atos, a gente faz evento, mas é interessante, quando uma igreja faz evento, os demais também apoiam. Sim. Isso sim. é bacana de dizer. Verdade, É, verdade. Então a gente está somando um conjunto, não está somando só no movimento Atos, a gente está somando direto no reino. Nós já fizemos 2 cultos na praça, o pastor Felipe esteve lá com a igreja dele, você esteve Foi um lá, prazer. Sim, se a Bíblia, emprestou. o que o pastor Wagner está falando aqui, glória a Deus, o pastor Marcos tem feito trabalhos nas casas, né? Culto na laje, a gente tem acompanhado, tem feito também culto ao ar livre, e sempre que a gente pode, a gente está lá com ele. Só que aí a gente não vai lá como movimento Atos, a gente vai lá como irmão, para somar para qual? Junto com o pastor Marcos. Naquele momento, nós somos da PIB, indiferentes das nossas placas. Nós vamos para somar. E é interessante, né? Na inauguração do Evangelho Total, tivemos todo mundo presente também lá. No GV, eu sempre também nós aqui pregando também aqui. Eu acho que isso é bacana. Isso aí isso fortalece como igreja, fortalece a gente. Né? O pastor Felipe também passou por uma cirurgia, o presbítero foi lá. Ó, IET foi foi lá dar apoio, Foi. na crer para ver. Isso é ser irmãos. Isso é ser quem? Samaritano, improvável, para ajudar o próximo. Verdade. Então, o movimento Atos é para isso, é para sempre dar suporte. Sempre que Sim. precisar, a gente tem um projeto chamado Culto na Laje. Você sente já, né? O Alberto teve lá no último culto nosso lá.
Sim, Tipo sim. assim, ele comeu um cachorro quente com a gente lá, foi conversando isso lá. aí. Ele foi me pra um chama, cachorro não. quente, ó, não Isso vou aí fazer ninguém isso me não. chama não, Marcos. Me chama Não, não. e foi um dos últimos que saiu lá, foi ele, junto comigo, não foi? Tipo, você foi conversando com todo mundo lá, tipo, eu acho que é isso aí, cara, independente do ministério dele, da igreja dele, nós somos irmãos, cara. Verdade. Porque no céu, cara, não vai ter praga, no céu não vai ter uma Verdade. turma ali da Batista aqui pra ver, da Batista aqui. Não, no céu todo mundo junto, cara. Então, Verdade. o que o movimento Atos passa essa, vamos colocar, essa doutrina, essa visão? É isso aí, todo mundo aqui. Somos iguais, Somos cara. iguais. Entendeu? Somos iguais. Não A nossa existe, visão é de Não reino. existe, eu sou pastor, eu sou Não. melhor do que o presbítero. Não, Ah, aqui que a nós minha somos igreja uma é linha certa, só. que a minha igreja é visão. Não, Ah, cara, isso. nós estamos todo mundo aí lutando, pelejando para ganhar almas para Jesus. Uma Então, linha só. é a visão do movimento Atos aí, né? Sem placa, sem muro, só Cristo. Então, nós temos rompido barreiras e, como diz Martinho Lutero, né? Assim cremos que Deus nos ajude. Amém. 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 Bom, eu quero agradecer mesmo, é um privilégio estar aqui. Eu quero enfatizar, meu irmão Márcio, o seu empenho, o seu esforço. Esse lugar aqui está maravilhoso, apropriado, né? Não está perfeito. Eu sei que você quer Glória fazer a Deus. muita coisa aqui Não, a ainda. gente quer melhorar. Mas você abriu Tempo sua de casa, Deus. né? Os irmãos que estão acompanhando talvez não saibam, mas aqui você fez um salão para culto e toda sexta, tá tendo ainda? Tá. Não pode parar não. Não, É. para não. Toda para não. sexta tem a reunião aqui. Deus ainda É. deu uma expandida, né? Agora nós estamos aqui, o GV, às 19 horas, né? Toda sexta-feira, e Deus expandiu, né? Uma pessoa já aceitou Jesus aqui, Glória a Deus. e nós estamos indo no domingo até a casa de uma dessas pessoas que estão frequentando aqui, Uhum. e estamos levando o ensino da palavra. Uma palavra mais... Discipulando. uma palavra Sim. mais de como caminhar com o Senhor, Sim, né? Não é um culto, perfeito. a gente senta normal e conversa ali, Uhum. né? E ministra a palavra de Deus. Que Mas bênção. você sabe? Não. Quem sabe é o Espírito Santo. Exatamente. Eu estou aqui pela misericórdia. Eu não sei nada, eu não faço nada. Mas você abriu a Bíblia e pediu ao Espírito Santo a sabedoria, né? O resto acontece. E aqui, voltando, né? Abriu sua casa, o salão ali abençoado, o quarto aqui pensando em Deus. Então, glória a Deus, irmão, pela sua vida. Fico muito feliz. Amém. Falou aí do discipulado, do irmão Betinho, fazendo encontro de casais aos É domingos, benção. lá na casa eu ia falar. dele. Abriu a casa dele também. Então, realmente, o Senhor Jesus, a igreja primitiva, a igreja de Atos, ela foi essa igreja de casa em casa, né? Os cristãos tinham tudo em comum, eles faziam até as refeições deles juntos. E eu vejo mesmo Deus nos trazendo de volta a esse lugar de comunhão, Amém. né? Não é mais aquela relação de púlpito e plateia, né? Mas não, Deus tem trazido esse discipulado, lado a lado, né? Então, irmão Márcio, glória a Deus pela sua vida, por esse espaço aqui apropriado, que venham mais vezes e que o Senhor continue nos usando nas nossas igrejas, né? Amém. Instituições que nós fazemos parte, mas acima disso, na nossa cidade, que nós sejamos luz na nossa cidade. Eu quero deixar um apelo aqui aos cristãos de Mercês. Se posicionem agora, hoje. Deixe o seu testemunho gritar nessa cidade. A experiência que você tem com Deus, chegou a hora dela começar a brilhar. Chegou a hora de você contar para o seu companheiro de trabalho, contar na sua escola, na sua faculdade, contar onde você for, do seu Senhor Jesus, e se comprometer com a sua igreja local e com o avanço do Evangelho em Mercês. É chegada a hora. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Sou muito grato a Deus primeiro por Ele ter me chamado. Eu tenho essa convicção. Deus me chamou para fazer algo, né? E eu vim da cidade do Rio de Janeiro, como eu tinha dito no início, e eu nunca imaginei sair daquele lugar. Toda a minha infância, pelo menos ali vivendo 38 anos ali. E Deus me trouxe para esse lugar, né? A princípio eu achava que era para ficar próximo do meu pai, que era, né? O motivo foi esse. Eu não vim porque Deus me enviou para cá, né? Não foi essa a motivação inicial, mas eu creio que Deus ele tem a forma dele Amém. de se movimentar e nos conduzindo, porque somos turrões, né? Às vezes temos, né, a sabedoria nossa, né, própria, e às vezes achamos que estamos fazendo a coisa certa, né? Mas abri mão de tudo que eu poderia abrir
e estou aqui nessa cidade, quero servir a Deus. Quero fechar só com um versículo que diz assim, Efésios capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ou seja, Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, dizendo que a gente possa andar daquilo que fomos chamados, daquilo que fomos vocacionados. Eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aqui, você tem uma vocação. E essa vocação ela só precisa ser ativada. Nosso papel como homem de Deus aqui é ativar o teu coração. O pastor Felipe falou aqui, nossos cultos é quinta e sábado, e os nossos domingos agora temos nos dedicado a cuidar de 2 casais. Eu e a minha esposa abrimos a nossa casa e tem sido domingos tão profundos e proféticos. Bacana. Momentos de cura, meu irmão. Glória a Deus. Momentos de choro, de perdão, momentos de busca de unidade. Amém. Porque nós precisamos aprender a investir nosso tempo para que pessoas sejam transformadas. Glória a Deus. E o meu papel aqui é esse. Não é ser melhor de ninguém, não temos placas de igreja aqui, mas temos um objetivo comum: causar transformação. Amém. Não só na vida das pessoas, mas nas nossas também. Porque a palavra do Senhor ela vem para que a gente se torne pessoas melhores. Porque eu quero me tornar um pai melhor. Eu quero me tornar um esposo melhor. Eu quero me tornar um amigo melhor. Porque eu sou chato. Os irmãos sabem que eu sou chato. Mas o mais importante, estamos caminhando em direção à eternidade. E queremos te convidar para que você venha junto. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Interessante que nós podemos começar o próximo podcast dando continuidade ao que o Betinho acabou de falar aqui. Você conhece o testemunho e a conversão do pastor Wagner e do pastor Felipe. Ele nas suas redes sociais tem contado um pouco. Sim. E do irmão Alberto. E o meu? Você conhece? Nós podemos organizar um de cada vez para nós falarmos o que Cristo pode fazer quando nós deixamos. Aleluia. Amém? Amém. Até o Mais próximo uma conta. Pode Cristo. Amém? Tamo junto. Glória a Deus. Nós.